Hoje nós iremos apresentar um trabalho sobre saúde mental e o impacto que ela tem mundialmente. O conceito de saúde mental vai além da ausência de doenças, como depressão, síndrome do pânico e ansiedade generalizada. O indivíduo com má saúde mental pode não ter o diagnóstico de nenhuma doença. O significado, de fato, é o mais amplo do que a indagação sobre a condição de saúde individual. A Organização Mundial da Saúde, OMS, define saúde mental como um estado de bem-estar, em que o indivíduo é capaz de aprimorar as suas habilidades, gerenciar o estresse diário, ser produtivo e contribuir positivamente para a sociedade. Em outras palavras, é um estado que possibilita o seu pleno funcionamento no dia a dia. O indivíduo com saúde mental consegue aproveitar os momentos bons e superar grandes adversidades. Um estudo de 2020 do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, dos Estados Unidos identificou que adultos com deficiência sofrem mais angústia do que os sem deficiência, além das limitações oriundas do tipo de deficiências. Sintomas de condições de saúde mental, principalmente quando não são diagnosticadas ou tratadas, se tornam um desafio extra. O conceito de deficiência como uma limitação individual imperou na sociedade por muito tempo, negando quaisquer relações do portador de deficiência com o ambiente. Ele era o único culpado por suas dificuldades. Consequentemente, pouco se era feito para acomodá-lo de maneira confortável na sociedade. Criou-se assim a ideia de que as pessoas com deficiências eram um fardo para suas famílias e a comunidade, ideia que causou e ainda causa muito desconforto emocional e problemas de autoestima para ela. Nos últimos anos, no entanto, se passou a compreender que, além das estruturas e limitações do corpo, fatores sociais e ambientais também estão ligados à deficiência. Dessa maneira, a deficiência passou a ser compreendida como um fenômeno multidimensional. As dificuldades das pessoas com deficiência também são um resultado das barreiras sociais que a dificultam a sua inserção social. Pessoas com deficiência muitas vezes precisam lidar com desafios únicos no cotidiano. Muitos deles têm a ver com estigmas e a falta de acessibilidade a serviços básicos, esferas sociais ou ambientes. Sendo assim, elas são mais suscetíveis à deterioração da saúde mental. A ansiedade e preocupação podem surgir quando o indivíduo reflete sobre seu futuro acadêmico ou profissional, podendo levar ao desânimo. Já o estresse pode ser desencadeado por vivências negativas, frustrações e preconceitos e limitações impostas pelo despreparo do ambiente para receber a pessoa portadora de deficiência. Ainda é comum que essa pessoa seja excluída socialmente, especialmente na escola, e tenha dificuldade para ter uma autopercepção positiva por conta disso. A baixa autoestima, por sua vez, pode estimular uma série de sentimentos desagradáveis, como culpa, apatia, raiva e desesperança, além da questão emocional.
o portador de deficiência pode encontrar as seguintes dificuldades, como os cuidados pessoais, dificuldade para se alimentar, tomar banho, se vestir e fazer as necessidades, entre outros. Tarefas domésticas, dificuldade para limpar a casa, ordenar objetos e cômodos, preparar refeições, reabastecer a despensa da residência e entre outros. Mobilidade em casa, dificuldade para se locomover pela casa, se realocar na cama para a cadeira de rodas, subir e descer escadas e entre outros. Mobilidade na comunidade, dificuldade para acessar ambientes externos, participar de atividades fora de casa, entrar e sair do carro, usar meios de transportes públicos e caminhar pelas calçadas da cidade. Atividades prazerosas, dificuldade para participar de atividades de lazer, passatempos, exercício físico, esportes e hobbies, além de viajar e socializar com outras pessoas. Cuidar de outras pessoas, dificuldade para cuidar de outros indivíduos como crianças, idosos e entes queridos. Relacionamentos, dificuldade para se relacionar com outras pessoas amorosa e ou sexualmente. Trabalhar, dificuldade para acessar o mercado de trabalho, o que torna o portador de deficiência física mais suscetível à pobreza. Pessoas com deficiência podem ter vidas ativas, significativas e, sobretudo, alegres. Elas possuem os mesmos direitos e acesso às oportunidades que o restante dos indivíduos. Isso inclui ser capaz de participar ativamente da comunidade, nutrir relacionamentos saudáveis, ter acesso a um plano de saúde e, por fim, trabalhar e estudar da maneira desejada, pois familiares e amigos podem tratá-las por extremas diferenças, sem ter a consciência disso, gerando uma série de questionamentos acerca da sua identidade. É evidente que as pessoas com deficiência possuem necessidades únicas, mas isso se torna tão diferente assim das demais? Essa dúvida pode gerar sentimentos de inferioridade, das quais colaboraram para o surgimento da depressão, ansiedade, pânico e outras condições de saúde mental. Aliás, essas condições ainda são estigmatizadas em nossa sociedade. Pensamentos como "eu sou fraco" ou "é tudo coisa da minha cabeça" permanecem frequentemente e acabam afastando as pessoas da terapia. Para a pessoa portadora de deficiência, é aconselhável buscar um psicólogo com experiência e atender pacientes da mesma ou em condições semelhantes que você, ou um profissional disposto a compreender as nuances do dia a dia. Dessa maneira, você aproveita ao máximo a terapia e consegue dialogar confortavelmente com um psicólogo. A terapia também pode ser útil para os familiares, amigos e cônjuges. Pacientes podem convidar entes queridos e parceiros para fazer sessão em grupo. Assim, cada um pode expressar suas preocupações, necessidades e desejos, enquanto o psicólogo faz a mediação necessária para evitar conflitos e melhorar a convivência. A autoaceitação é um objetivo comum a milhares de indivíduos nas mais diversas condições de vida. Olhar para si mesmo, avaliando tanto a aparência física quanto as atitudes, e decidir se aceitar da maneira que é, não costuma ser fácil. Por isso, é preciso praticar a autoaceitação todos os dias. Como fazer isso? Combatendo pensamentos autodepreciativos que não a levam a lugar nenhum, buscando maneiras de elevar o humor, celebrando vitórias e pequenas conquistas,
aceitando elogios e apreciando as próprias qualidades e as boas decisões. A cada dia, tente praticar um pouco desses exercícios. Você vai perceber uma mudança em sua maneira de pensar e de enxergar a si mesmo. Como passar o tempo, entretanto, para isso, a prática precisa ser recorrente. Pessoas com deficiência, como já possuem uma condição pré-existente, podem sofrer ainda mais com as influências dessas crenças negativas. Levando em consideração todas as nuances mencionadas acima, separamos algumas dicas para elevar a saúde mental das pessoas portadoras de deficiência, como procurar um psicólogo experiente. É importante fazer terapia quando sentimentos e pensamentos negativos começam a se tornar companheiros indesejados. Quando se está com dificuldades para manter o bem-estar no dia a dia, é mais fácil se deixar levar pelo estresse, imprevistos e experiências pouco agradáveis. Busque por grupos de afinidade. Não há nada mais agradável do que conversar com alguém que entende as suas experiências de vida, não é mesmo? Alguém que compreende como você se sente, mesmo quando os outros acreditam que você está exagerando nas suas reações e convicções. Além de melhorar o seu humor e ajudá-lo a se sentir acolhido, você pode perceber a ajuda em momentos de necessidade graças a essa conexão. E também pode oferecer ajuda a alguém passando por uma situação semelhante. Procure grupos de afinidade, como pessoas portadoras da mesma deficiência e indivíduos dispostos a ajudar e ouvir sem fazer julgamentos para ter essa experiência. Cuidar da saúde emocional é um dos fatores mais importantes para se ter bem-estar na vida diária. Praticar exercícios físicos, se dedicar a um hobby, trabalhar ou fazer voluntariado, fazer um curso, conectar-se com pessoas na mesma sintonia e praticar técnicas de relaxamento, como meditação, são algumas maneiras de cuidar da saúde da mente. Dependendo da deficiência, o indivíduo pode ter dificuldades para concluir certas atividades, mas isso não significa que tenha que ficar 100% de fora delas. É possível fazer adaptações para que ele tenha experiência, mesmo que difira do que é considerável convencional. Praticar o autoconhecimento, respondendo perguntas sobre a sua maneira de agir, de pensar e de se propor a reflexões acerca do próprio. A saúde mental das pessoas com deficiência. Sabemos que a acessibilidade para pessoas com deficiência é a possibilidade de transpor ambientes e situações que não sejam inclusivas, barreiras que dificultam sua participação efetiva nos contextos sociais. O papel da inclusão é fazer com que a sociedade seja formada por diferentes pessoas, cada qual em sua singularidade. Ainda assim, nos deparamos com muitos estigmas diferentes de um padrão social da maioria. E o impacto sempre será a sua saúde mental e sua participação como sujeito na sociedade. Infelizmente, as pessoas com deficiência ainda não têm o direito de ir e vir sempre garantido. Se você não tem isso, nem conseguir realizar tarefas cotidianas naturalmente, é muito difícil manter uma boa saúde mental. Portanto, assim como o corpo deve ser cuidado, a saúde mental também deve ser cultivada para que pessoas com deficiência consigam viver saudavelmente e socialmente como um todo. E quanto mais cedo se cuida da saúde mental, melhor para o desenvolvimento do indivíduo. De acordo com um trabalho recém-publicado sobre a trajetória da saúde mental entre crianças e adolescentes brasileiros e ingleses, os problemas de saúde mental costumam ser crônicos e iniciar na infância e adolescência, sendo que entre 25% e 75% dos casos identificados na vida adulta poderiam ter sido prevenidos ou minimizados se tivessem recebido tratamento adequado anteriormente. Portanto, ainda seguindo o estudo, as intervenções precoces têm se mostrado mais efetivas para tratar problemas de saúde mental que intervenções tardias.
além de contribuírem para a promoção do desempenho acadêmico, na melhora de relacionamentos sociais com colegas e familiares, assim como na prevenção de abusos de substâncias, entre outros aspectos que podem ter consequências determinantes no decorrer da vida das pessoas. Além disso, crianças e adolescentes com problemas de saúde mental não assistidos corretamente perdem a oportunidade de desenvolver suas potencialidades no momento crucial do desenvolvimento. Ainda assim, a maioria das crianças e adolescentes com problemas de saúde mental ao redor do mundo não recebem um tratamento completo, envolvendo prevenção, promoção e reabilitação. Sua saúde mental e qualidade de vida estão intrinsecamente interligadas. Uma não existe sem a outra. O corpo não se separa da mente, ou seja, viver bem implica diretamente em cuidar da saúde mental. Num viés individualista, não ser saudável mentalmente pode levar à queda da saúde física e da produtividade. De maneira ampla e geral, como a melhora de políticas públicas, ampliam-se os processos inclusivos e a qualidade de vida para todos. A primeira ação importante é entender que todos os contextos de vida de uma pessoa podem por si só ter um caráter de promoção de saúde, assim como serem agentes de doença. A primeira ação importante também é que precisamos saber identificar os fatores de risco e os fatores de proteção dos ambientes e entender que todos ao redor desse indivíduo estão envolvidos neles. Por exemplo, pessoas com algum tipo de deficiência estão muito mais expostas a situações de violência doméstica de diferentes ordens. É importante sempre estar atento. Não apenas a família é responsável pela saúde mental. A adoção de novas políticas públicas, bem acompanhamento educacional e a promoção de atividades esportivas e culturais de lazer gratuitas são exemplos de que contribuem para uma sociedade mais saudável mentalmente. Precisamos falar sobre a saúde das pessoas com deficiência. Todas as pessoas com deficiência têm direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas que não sofrerão nenhuma espécie de discriminação. É a que diz a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiências, mas na prática sabemos que nem sempre é o caso. É difícil incluir esses indivíduos na sociedade, porque desconhecemos seus potenciais e suas limitações. Isso faz como que a deficiência seja encarada como um fardo ou um problema sem solução. E esse fardo recai sobre o bem-estar físico e mental. A dificuldade para ingressar no mercado de trabalho, por exemplo, dificulta a adesão a um plano de saúde e a cobertura de despesas médicas. A falta de amparo de familiares e terceiros, por sua vez, coloca qualquer um para baixo. São, enfim, muitas particularidades que demandam a atenção de todos nós. Aí que entra o trabalho da terapeuta ocupacional Marília. Ela investigou quais as necessidades de saúde dos deficientes, sob a ótica deles. Para isso, ouviu histórias de vidas de 6 pessoas com diferentes tipos de deficiências. Além de ter que lidar com os impactos que eventuais limitações físicas ou psíquicas trazem para a rotina o diferente sobre as consequências que faltam na inclusão social. A falta de mobilidade urbana, por exemplo, tira o ânimo e abre espaço para a raiva, culpa e angústia. Sentimentos que, se não controlados, aumentam o risco de doenças como depressão. Saúde física. A reabilitação ocupa um lugar central na saúde dessas pessoas, mas como qualquer um ser humano, cuidados odontológicos e ginecológicos e por aí também vai fazer parte do cotidiano, ou melhor, deveriam fazer parte. Dia a dia ativo, mas uma dificuldade enfrentada pelos deficientes envolve o exercício físico. Sim, eles são no mínimo tão importantes para eles quanto importante para qualquer um. O problema é encontrar locais onde praticar um esporte adaptado ou uma calçada sem ameaças a cada esquina. Qualquer tipo de atividade física pode contribuir. Só é preciso considerar a diferença e a modalidade que mais agrada à pessoa. O mercado de trabalho e a saúde. A taxa de desemprego chega a ser 80% maior entre as pessoas com deficiência. A paulista Viviane
Estudante universitária de 21 anos é uma das 45,6 milhões de brasileiros com deficiência. Ela possui a doença de Charcot. É uma condição degenerativa que comete os nervos periféricos e afeta principalmente a força das mãos e dos pés. Existe um abismo de oportunidades entre as pessoas com deficiência e as sem, afirma. Já nas entrevistas de emprego, acham que você não tem capacidade. Isso é desmotivador. A deficiência e a pobreza. Na maioria dos casos, os portadores de uma deficiência se tornam dependentes da família por falta de oportunidade. Eles estão mais suscetíveis à pobreza, e isso é um impacto que vai além de suas condições. Analisa Regina Célia, terapeuta ocupacional da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Como anexo, um estudo conduzido em várias instituições do Reino Unido e dos Estados Unidos descobriu que a pobreza é o maior fator de risco para a perda de anos de vida do que a obesidade e o consumo excessivo de álcool. Eles analisaram mais de 1 milhão de indivíduos para chegar a essa conclusão. Agora vamos deixar alguns fatos sobre a saúde mental no Brasil. Fato número 1. De acordo com dados publicados em 2017 pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil era o país com a maior prevalência de transtornos de ansiedade no mundo e o quinto contra transtornos depressivos, atingindo, respectivamente, 9,3% e 5,8% da população. Dados anteriores indicam que esses números vêm aumentando nas últimas décadas. Muitos fatores contribuíram para isso, tais como o aumento populacional, da longevidade, as crises econômicas, políticas e as mudanças sociais que vêm se expandindo. Fato número 2. De 1996 a 2017, o número de suicídios no Brasil aumentou 46,88%. Enquanto a tendência mundial foi de redução entre 2010 e 2016, o Brasil apresentou um crescimento de 7% nos suicídios. Em média, cerca de 8.900 pessoas tiram suas vidas no Brasil a cada ano. A maior quantidade dessas mortes ocorre no fim do ano e entre homens, os quais correspondem a aproximadamente 80% dos casos. Ao que tudo indica, a tendência é que os suicídios tenham continuado a aumentar até 2020, e agora, com todas as dificuldades ocasionadas pela pandemia, é possível que esse número tenha se tornado maior ainda do que seria esperado normalmente. Alguns dos estados brasileiros com maiores taxas de suicídio são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Roraima. Já Maranhão, Bahia, Pará e Rio de Janeiro são alguns com as menores taxas. Fato número 3. A maioria dos brasileiros se sente muito preocupada com a pandemia e 86% já vivenciou dificuldades no dia a dia. As principais dificuldades estão ligadas à inquietação e questões financeiras. Embora ainda existam poucos dados divulgados sobre os impactos da Covid-19 na saúde mental dos brasileiros, uma pesquisa feita com mais de 4.000 pessoas de todas as regiões do Brasil foi divulgada no mês passado e mostrou essas tendências. Outros dados indicam que os brasileiros estão mais estressados, entediados e ansiosos, além de estarem se exercitando menos, comendo mais e se sentindo mais saudáveis. Considerando as tendências que descrevi antes, a pandemia pode estar piorando um cenário que já era bem grave no Brasil. A saúde mental da nossa população provavelmente ainda viverá muitas consequências de tudo o que está acontecendo. Fato número 4. Os brasileiros estão mais dispostos a procurar ajuda profissional. Entre 2013 e 2018, foi registrado entre os planos de saúde um aumento de 93,8% em consultas com psicólogos, de 44,5% em consultas com psiquiatras e de 137,8% em consultas com terapeutas ocupacionais. Esses dados apontam uma tendência promissora, mas cerca de 76% a 85% das pessoas com transtornos mentais e que vivem em países de baixa e média renda como o nosso não recebem tratamento adequado. Por isso, ainda é necessário avançar muito nesse quesito. Apesar da fama de ser o país da alegria, o Brasil está mais para o país da ansiedade nos últimos anos. Quando comparamos nossas tendências com as do resto do mundo, parece que algo especialmente problemático vem ocorrendo aqui. Independentemente de quais fatores foram responsáveis pela gravidade desses dados,
O fato é que a saúde mental no Brasil só vem piorando e que é urgente reverter isso.